mistura, impressões se espalhar. Salve galera, eu sou o Fernando Bezerra, da coluna Portas da Percepção, aqui do Remo Padrão. Toda quinta-feira, às 22 horas, um vídeo, um post, um comentário sobre algum assunto relacionado à cultura psicodélica ou à política de drogas em geral. E mais uma vez estou aqui agora para convidá-los para a ala psicodélica da Marcha da Maconha do Rio de Janeiro 2015, que ocorrerá no dia 9 de maio, no Jardim de Alá. Às 14h20 a concentração, às 16h20 a marcha está saindo. Então é importante que todo mundo compareça e fortaleça esse movimento, que é um dos mais importantes para a política atual brasileira. Não só brasileira, né? A nível internacional também. E claro, o convite não é apenas para a marcha do Rio de Janeiro, mas que as pessoas possam ir nas marchas das cidades, contribuir e fortalecer esse movimento, e para quem for tiver essa possibilidade também em marchas em cidades vizinhas, cidades próximas, ok? E especificamente na Marcha da Maconha do Rio de Janeiro, então estamos organizando a ala psicodélica. Um conjunto de ativistas, pesquisadores tem organizado essa ala, e agora é o segundo ano que a gente vai realizar essa ala no Rio de Janeiro, e dessa vez cada vez mais organizados, cada vez mais imbuídos, né, de possibilidades de ação. É claro que são vários movimentos que vão resultar em uma marcha, em uma ala psicodélica mais forte. A gente organizou no passado o primeiro seminário sobre psicodélicos. Esse ano ocorrerá o segundo seminário. São oficinas de redução de danos que estão acontecendo. Então a gente está mobilizando aí, tentando mobilizar o ano inteiro nessa política de drogas, especificamente sobre os psicodélicos, e de modo mais abrangente, defendendo o fim completo da guerra de drogas. Então, a ala psicodélica, ela se insere na Marcha da Maconha no entendimento de que a maconha é um psicodélico. A maconha não é um alucinógeno, e tampouco o termo perturbador do sistema nervoso central diz alguma coisa sobre a maconha. Certamente a cannabis ela está relacionada ao grupo de substâncias que promove a manifestação da mente. Então a gente pode certamente enquadrar ela como essas substâncias visionárias, essas substâncias psicodélicas. E, além disso, o grupo de substâncias psicodélicas não pode continuar, como tem ocorrido no Brasil, a ser sistematicamente proibido. Porque não adianta a gente pensar apenas na legalização da maconha, enquanto dezenas e até centenas de psicodélicos são proibidos, e o seu comércio passa então a ficar na mão, e a sua produção, de pessoas que não vão pensar na qualidade do produto e, além disso, vão estar relacionadas a um crime razoavelmente organizado. É fundamental que as políticas de legalização aconteçam, e ao invés de gastar dinheiro lotando as prisões, né, que não resolvem absolutamente nada, ao invés de gastar muito dinheiro público em repressão, em segurança para quem? Pública, né? Seria muito mais importante gastar esse dinheiro abusivo em saúde pública de qualidade e educação pública de qualidade. Portanto, quando se diz, mas há tanta coisa importante para vocês se manifestarem, vai fazer uma marcha da maconha, porque a marcha da maconha é uma das coisas mais importantes da atualidade no movimento político, e é um movimento que a legalização da maconha e dos psicodélicos poderia trazer benefícios enormes a toda a população. Não só no combate ao crime organizado, né, as vidas que são ceifadas por conta dos conflitos entre policiais e comerciantes de drogas tornadas ilícitas, ou entre os próprios comerciantes, os traficantes, por assim dizer, mas igualmente por pessoas que acabam morrendo de overdose porque não sabiam que tinha naquela substância que eles iriam consumir. E agora eu já não estou falando da maconha. Estou falando, por exemplo, da adulteração de substâncias vendidas como LSD, mas que na verdade são, por exemplo, o grupo de 25X, N-bomb, que poderia ser 25B, 25I, 25C, etc., né?
Assim como acontece também no êxtase. No caso do MDMA, seja vendido como bala, seja vendido como MD, onde pode-se acreditar estar comprando MDMA, que seria essa substância hepatógena original, que leva à empatia, mas que na verdade o usuário está ali comprando, por exemplo, PMA, que é uma substância que pode levar a grandes riscos e uma grande toxicidade, né? Ou igualmente, quando está comprando LSD achando que está comprando LSD mesmo, ácido doce, e na verdade está comprando também um grupo do DOX, né? O DOC, o DOB, o DOI. E essas substâncias podem levar, por exemplo, a alterações da consciência que duram não 8 horas como um LSD, mas até 24 horas. E isso coloca usuários em risco, em grande risco, por acharem que ou que enlouqueceram, ou que o efeito não passou e não vai passar, é eterno. Isso provoca bad trip, e essas viagens ruins podem... o aumento da ansiedade muito grande pode ser bastante perigoso no caso de uma viagem dessas substâncias, que inicialmente teria um risco muito menor, por exemplo, do que a embriaguez pelo álcool. E por que não tem ninguém pensando na proibição do álcool? Porque a proibição do álcool é absurda. Porque a proibição de qualquer droga, ela leva a muito mais danos do que aquela droga produz. Mesmo no caso de substâncias que produzem tantos danos, como o cigarro, como o tabaco, ou como o álcool. Isso a gente pode observar historicamente, olhar a lei seca, o que aconteceu nos Estados Unidos, ou o fracasso da guerra às drogas ao longo dos últimos 40 anos, ou se a gente voltar mais ainda, quase 80 anos. Portanto, a ala psicodélica ela vem reivindicar a legalização dessas substâncias que, em primeiro lugar, além de terem um baixíssimo potencial de dependência, né, ou quase nulo, ou nulo, chega a ser nulo em algumas substâncias, né, igualmente nós estamos aqui falando que os psicodélicos têm um importante uso medicinal e psicológico. Isso quer dizer que diferentes psicodélicos podem ser utilizados em psicoterapia para tratar uma série de transtornos mentais. E nós não estamos usando as melhores técnicas, os melhores tratamentos em psicoterapia, em psicologia, em medicina psiquiátrica. Por quê? Por causa de uma política insensata, insana, que é essa política de guerra às drogas. Por todo o preconceito que existe em relação ao conjunto de substâncias que não promove de modo algum danos maiores do que o álcool, do que o tabaco. E sequer, né, nós podemos até pensar no caso de outras substâncias como a cafeína. E por que, então, nós pensamos e promovemos o preconceito, ao invés de informações qualificadas, equipes de redução de danos para evitar overdoses, evitar mortes, evitar hospitalizações de usuários? E ficamos nessa política hipócrita, nessa política vazia, que é a política de guerra às drogas, seja na perspectiva de segurança pública, seja numa educação desqualificada, que quer passar para o usuário apenas os riscos das substâncias, mas de modo algum as possibilidades deles reduzirem os riscos quando vierem a fazer o consumo de alguma substância psicoativa, seja lícita, seja tornada ilícita. Portanto, a ala psicodélica ela vem reivindicar que existam equipes de redução de danos para o caso dos psicodélicos, que exista regulamentação e ninguém compre a LSD achando que vai consumir LSD e receba um conjunto de substâncias que ela não conhecia, não estava preparada para aquele consumo. A ala psicodélica, enfim, a gente vai defender essa legalização e, claro, também tem diferentes pensamentos dentro da ala, não é minha intenção aqui falar em nome da ala, dizer que apenas o meu pensamento é válido, mas eu estou tentando trazer alguns dos consensos que a gente tem chegado e chamar, claro, as pessoas para participarem novamente, tá? Dia 9 de maio, no Jardim de Alá, vamos para a Marcha da Maconha, na ala psicodélica, e vamos lutar pela legalização da maconha, pela legalização dos psicodélicos, e vamos juntar a esse movimento importante e também fortalecer as várias marchas da maconha pelo Brasil. Vamos fazer esse movimento ser um movimento de massa e que ele consiga, mesmo com um congresso tão conservador, fazer com que a gente consiga avançar nas políticas públicas e nas políticas relacionadas a drogas. Gente, valeu!